Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Apocalipse, capítulo 5, verso 8 e 9. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Grande Criador, ajuda-nos em mais esta mensagem. Dependemos de Ti de todas as maneiras. E estamos certos que o Senhor é o único que pode corresponder com nossas necessidades. Ajuda seu povo e ilumina-nos cada dia mais. E dê-nos fé naquilo que falamos, naquilo que ouvimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. É hora de adoração. Em cada tempo, Deus foi adorado e era hora de uma qualidade de adoração. Porque no tempo de Abel estava adorando a Deus por revelação. Não tinha uma Bíblia para estudar. Vocês veem, isto é uma pessoa que tem revelação. Não tem onde apoiar. E faz a coisa certa. Adorou a Deus da maneira correta, com a oferta certa, que era o sangue, e não como seu irmão Caim, que também adorou a Deus, mas com uma oferta errada, com frutos do campo. Mas quem disse para Abel? A Bíblia diz que pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Então, pensando em adoração, adorar é render culto. O que você está fazendo aqui? Rendendo um culto. O que você está fazendo? Está adorando, certo? Está adorando, venerando. Porque adorar é venerar. E amar extremosamente. Eu achei interessante esta palavra. Então, amar de profundo, do extremo. Agora, você ama a Deus, você venera a Deus, você adora a Deus. Nunca houve um povo que adorou a Deus
como nós adoramos. Isto é revelação, certo? Nunca houve. Cada um teve sua classe de adoração que era para o seu dia. No tempo de Moisés, tinham que adorar a Deus sob a lei. E era um tipo de adoração que Deus aceitava. Era o único tipo de adoração que havia, porque Deus tinha um profeta, Deus tinha uma lei, e agora eles deveriam adorar debaixo daquela autoridade do profeta do dia, que mostrava para eles o respeito à lei, o guarda de sábados como guarda de um dia, e os 10 mandamentos. Era a maneira deles adorar a Deus. Nós temos no tempo de Cristo o povo adorando a Deus. Quem? Você não vê milhões adorando a Deus. Você vê discípulos adorando a Deus. Você vê prostitutas arrependidas, ladrões arrependidos, adorando a Deus. Não como adorava na lei de Moisés. Eu quero que você guarde bem isso. É hora de adoração. Mas é hora de adoração com a adoração desta hora. Não é hora de adoração para você repetir a adoração do tempo de Moisés, do tempo de Jesus, do tempo das eras. É hora de adoração. Olha, nunca foi revelado Apocalipse. Guarde bem isso. Porque é hora de adoração de uma forma diferente. Porque você hoje adora a Deus, mas adora a Deus com o livro aberto. Todos eles adoraram a Deus com o livro selado. Todas as adorações que foram feitas foi com o livro selado. Quando chegou nos dias da voz do 7º anjo, se você pudesse encarar isto como a maior mensagem de Deus para aquele dia, era quando estava iniciando uma adoração, e que não seria os Estados Unidos que ia manifestar esta adoração. Não seria eles. Quando Deus manifesta em um lugar, sempre a adoração está sendo feita ali na frente. Ele sempre foi assim. A verdadeira adoração no tempo de Moisés estava no tempo de Josué. A verdadeira adoração de Cristo estava quando os apóstolos estavam na terra. E a verdadeira adoração a Deus na 7ª era seria quando a noiva, a esposa do Cordeiro, estivesse adorando o Cordeiro por revelação. Você tem revelação de que Pai, Filho e Espírito Santo é um. Mas você tem que ter revelação de que o Cordeiro e o leão é um também. Você tem que ter revelação. Por isso, a sua adoração, no período das eras, nós adoramos a Deus em 5. Irmão Brana pregou isso. Quem lê a mensagem sabe. Eu não preciso nem citar parágrafo. Vai me vindo aqui agora, eu tenho que falar. Mas irmão Brana pregou esta adoração em 5. Ele falou para nós sobre a adoração em 7. Ele explicou a adoração em 5. Mas ele não deixou bem explicado a oração em 7. A adoração, o louvor em 7. Então, quando chega num tempo desse, meu irmão, é diferente de todos os tempos.
A adoração que nós temos, ninguém conseguiu adorar. Aí alguém diz, vocês querem ser maior. Não, é o tempo do livro aberto. E é o tempo, você não pode adorar sem comer o livrinho. Quando você come o livrinho, aí você sabe o que é, aí você dá glória a Deus. Por que o povo no tempo do irmão Branham não podia adorar? Porque eles iam adorar William Branham. E tem religião daquele tempo que batiza em nome de William Branham e que adora o William Branham. Porque a adoração não era para aquela hora. Teria que vir o livrinho revelado, a noiva comia, e essa noiva, ela está tipificada em João, comeu o livrinho. Se um homem comeu o livrinho e os outros não comeram, não vai adiantar nada. Se um homem tiver revelação e os outros não tiver, não vai adiantar nada, fica só num homem. Se a semente caindo na terra não morrer, disse Jesus, ela fica só. Mas se morrer, ela produz fruto. Então, um homem come a revelação e passa para nós esta revelação. Branham recebeu de Deus esta revelação. E se Branham recebeu e eu não recebi, o que adianta o que Branham recebeu para mim se eu não recebo? Se ele teve a luz do seu dia e eu não tenho no meu dia, o que adianta a luz dele daquele dia? Meu irmão, aprende com o profeta, uma luz não serve para outro dia, a luz de hoje não serve para amanhã, o maná de hoje não serve para amanhã. Deus sempre tem uma nova luz. A luz da manhã não pode ser a mesma da tarde. Você fala, se for a mesma, então Branham é Jesus. Entendeu? A luz da manhã não é aquela mesma. A luz da tarde está num outro homem. Quero que você entenda isto. Uma hora eu prego, a luz da manhã é a mesma da luz da tarde. Mas para poder te explicar, que aquela luz da manhã é uma adoração em 5. A luz da tarde, no entardecer haverá luz, Zacarias 14, 6 e 7. No entardecer haverá luz, então é luz do entardecer, aí é outra adoração. Outra forma de adoração. Se as pessoas não sabem, elas têm que ficar com o que elas têm. Mas cada eleito, Deus dá a luz para ele naquele dia que ele vive. Deus não pôde dar tudo para o irmão Branham, porque o irmão Branham diz, Deus diz para eu não falar para ninguém. Então ele não podia dar para o povo. O que Branham teve, eu tenho. Mas e o que Branham não falou? Aí tem que ser uma luz que Deus dá depois de Branham. Tem que ser uma luz. Alguém diz, não tem mais luz. Tem que ser uma luz depois de Branham. Já está chegando o amanhecer. Já não é madrugada mais. Agora já está quase no raiar do dia. Já está quase para o evangelho voltar para os judeus. Então, é o nosso tempo agora. Eu tenho que admitir, esse tempo que eu estou vivendo, que Deus está agindo aqui com uma adoração que nunca teve. Deixa eu te dar logo isso. Você já leu alguém na Bíblia adorando a Deus porque o Cordeiro tomou o livro? Você só lê na Bíblia, mas você não encontra ninguém adorando. Você vai encontrar João, porque João é nós. João tipifica nós, representa nós. Por isso, ele pôde fazer esse clamor, esta adoração. Por isso, João se alegrou. Ninguém se alegrou como João. João evangelista. Aí você tem que entender, quando fala de João, não é o Batista.
quando fala de João Batista, é precursor. Quando você fala de João, o evangelista, é aquele apóstolo do Senhor que foi para a ilha de Pátimos e recebeu as visões. Mas nos dias da voz do sétimo anjo seriam reveladas aquelas visões. Tudo que foi visto por João seria revelado não nos dias de João lá atrás. Ele só viu, mas ele não podia naquele dia saber o que era, até que chegasse os dias da voz do sétimo anjo, que aí o sétimo anjo soube o que era aqueles cavalos, aquelas cor do cavalo. Teve que chegar o tempo do sétimo anjo. Então é por isso, vocês nunca viram e ouviram e leram que alguém adorou a Deus uma nova adoração, um novo nome. Por quê? Alguém diz, mas não pode, isso daqui vai ser no céu. Isso daqui está dentro das 7 eras da igreja. Quem lê isso tem que entender. 7 eras da igreja, olha para você ver que o capítulo 20, 21, 22 de Apocalipse, que é milênio, novo céu, nova terra, está lá no final. Então não é para hoje. Mas Apocalipse 1, 2, 3, cumpre dentro das 7 eras da igreja. E o novo nome está exatamente, Apocalipse 2, 17 e 3, 12. Está dentro das eras da igreja. Mas seria revelado no final, nos dias da voz do sétimo anjo. Amém? Estão entendendo? É muito simples essas coisas. Mas se a pessoa não tem segurança, ela não sabe adorar a Deus. Ela adora a Deus errado, de uma forma errada. Hoje, a adoração que Deus está recebendo, isto é, a veneração, o amor, o culto que é prestado a Deus, que Ele está recebendo, é aqueles que conseguem ter revelação para adorá-lo em 7. Escuta, a semente não herdará com a palha, 29. A matemática da Bíblia funciona perfeitamente. Eu prego porque eu creio nisso. A matemática da Bíblia funciona perfeitamente. Deus é aperfeiçoado em 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Formou um Deus para nós aqui. Por isso Deus tinha que vir na terra, Ele como Espírito lá atrás, o Logos, criando, mas quando o Logos se fez carne, Ele já estava se identificando conosco, tendo um corpo igual ao nosso, e logo Ele completou, dizendo, vou e venho para vós. Ele foi naquele dia e voltou no Pentecostes, para poder mostrar que Deus é perfeito em 3. Pai criando, Filho salvando, Espírito Santo iluminando. É Deus perfeito em 3. Ele é um, mas ele tem 3 ofícios. Assim como o homem. O homem é completo, é perfeito em 3. Se o homem não tivesse uma alma, ele seria um animal. Igual os animais. Agora você tem uma alma. Você muda de qualidade. Você não é perfeito em 2. O homem é perfeito em 3. Corpo, espírito e alma. Assim como Deus. Isso forma um homem, corpo, espírito e alma. Assim forma um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Onde você pode ver um Deus, o único Deus verdadeiro. Deus é aperfeiçoado em 3, adorado em 7. Por que ninguém perguntou para o irmão Brana sobre isso? Ainda não lembro de perguntas sobre isso. Por que Deus adorado em 7? Para ele poder explicar para nós. Porque Deus adorado em 5 estava sendo adorado
na graça. Jesus, que foi o corpo de Deus na terra, que Deus operou através dele. Quando Deus é adorado em Sete, você não adora o homem Brana, você adora aquilo que o homem Brana veio trazer, o que Deus fez através do homem Brana. Amém? Porque você tem que fazer uma separação, porque Jesus Cristo é Deus. Brana é uma manifestação de Deus. Eu sempre gosto de repetir isso. Quando você chegar no céu, você vai ver Jesus Cristo. Você vai ver William Branham. Você só não vai ver o Espírito Santo, o Pai. Porque quem vê Jesus, já vê o Pai. Entende? Você vai ver. Agora, aqui está. Jesus Cristo é Deus. Deus que veio sem ato sexual. E Brana é a manifestação do último dia de Deus. É o ômega, a manifestação do último dia de Deus, que veio, mas nasceu pelo sexo. É um homem, nasceu pelo sexo. Agora Deus queria usar o nome. O nome dele é que vai mostrar para nós a adoração. Deus adorado em Sete. E assim por diante. Nós encontramos que a matemática da Bíblia nunca falha. Eu sei que se alguém é contra me ouvindo, eles não têm como responder. Para ninguém. Mas nós temos a resposta. Temos a resposta porque está na mensagem do profeta. Nós temos aqui a resposta. Nomes blasfemos. Deus se faz perfeito em três. Ele se faz perfeito no Pai, Filho e Espírito Santo. Três ofícios de um Deus. Ele se faz perfeito em justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Vem obras, perfeitas obras da graça. Se ele aperfeiçoa em três vindas, a primeira vez para redimir a sua noiva, a segunda vez para receber a sua noiva. Aqui, irmão Brana está passando sobre a vinda do Filho do Homem. Ele já está direto no rápido. A segunda vez para receber a sua noiva. E a terceira vez no milênio com a sua noiva. Apocalipse 19. Ele estará no milênio, a terceira vez, com a sua noiva. Mas se você passa por alto a vinda do Filho do Homem no entremeio, conforme provando sua palavra, 221, 222, que o profeta pregou, se você não passa por esta vinda do Filho do Homem, você não chega no rápido. Porque essa vinda do Filho do Homem era Deus mostrando sua perfeição em adoração no Sete, para que você pudesse chegar ao rápido, porque Sete que é perfeito, 5 é graça, 3 é completo. É o que o irmão Brana ensina. Ele se aperfeiçoou em três vindas. E tudo é aperfeiçoado em três. E 7 é o número de adoração de Deus. Deus é adorado em 7. Completado. Amém. Agora você toma a adoração da lei. Não é em 7. Toma a adoração da graça. Não é em 7. Toma a adoração da revelação dos selos. Em 7. Em nenhum tempo destes aí atrás, cumpriu os selos, 7 selos, 7 trombetas, 7 trovões, novo nome, e nenhuma dessas adorações atrás. Na adoração de Moisés não cumpriu. Até o povo durante o Velho Testamento nem sabia o nome de Deus. Deus nem revelava o nome dele para o povo. E por isso ele diz em Isaías, o meu povo saberá o meu nome, que o povo dele era o povo judeu, ainda não era o gentil. E o povo dele ficou sabendo o nome dele quando ele mesmo veio e se materializou. Aí o povo ficou sabendo o nome dele. Mas no último dia Isaías também profetizou, dizendo que o povo conheceria
o nome novo, o gentil conheceriam o nome novo do Senhor. Amém? Isso tudo era para cumprir no nosso tempo. Não era para as eras. Durante as eras, adoramos a Deus em 5. Mas depois da revelação dos selos, você tem que saber que a adoração de Deus é em 7. Isso é bíblico, é o profeta que prega, e é bíblico, é nos dias da voz do 7º anjo. Não é nos dias de Jesus que abriu os selos, que é 5, mas é nos dias da voz do 7º anjo que os selos foram abertos, dias do 7. Amém. Não precisa muito para nós, né? Mas a coisa já é tão batida no nosso meio que talvez a gente nem emocione. O outro que nunca ouviu está nervoso lá num canto, você precisa ver. O outro que nunca ouviu isso está agitado, esse homem é velho, é doido, caduco. Ele não consegue ver isso. Por quê? Eles estão parados nas eras, e as eras já terminaram. E nem o povo da mensagem sabe que as eras terminaram. Eles estão parados, oh, não, mas ainda falta a Laodiceia. Meu filho, a Laodiceia agora que falta é para o rapto. Mas para poder revelar os selos, as eras tinham terminado. Terminou para revelar os selos. É assim como a segunda vinda. Ele vem como filho do homem, que é a vinda do Filho do Homem. Já está dizendo que é a vinda do Filho do Homem. É só você ler São Mateus 24, 36 em diante, você vai ver. É a vinda do Filho do Homem. É uma vinda, mas ela se completa exatamente no rapto. Assim você tem que notar esta forma de manifestação de Deus. A era terminou. E aí você vai, a era vai até o rapto, você encontra as duas coisas na mensagem do profeta. O que tem que ter? Revelação. A era terminou para revelar os selos. Mas quando a noiva sair da terra, termina até o 7º selo, termina tudo. É só ela sair da terra. Estamos nos preparando com a mensagem do Filho do Homem para completar a segunda vinda de Jesus Cristo, que é o arrebatamento. Amém? Eu creio que isso deve ser suficiente para nós. Irmão Brana diz o 7º, já li isso para vocês há tempo, vou repetir. Isso é 98 da mensagem Apocalipse, capítulo 5, segunda parte. O 7º é o último destes selos, quando são abertos. É encontrado em Apocalipse, capítulo 10. Meu irmãos, o irmão Brana falou isso antes da revelação dos selos. Ele já tinha uma luz antes da revelação dos selos, porque ele estava pregando aqueles capítulos que aconteceria na revelação dos selos. Então ele já estava dando a luz como se aquilo fosse presente, antes que os selos fossem abertos. Escuta bem. O 7º e último destes selos, quando são abertos, é encontrado em Apocalipse capítulo 10. Havia um poderoso anjo, que era Cristo, desceu, colocou o pé sobre a terra e sobre o mar, levantou a sua mão e disse: o dia está terminado. Apocalipse 10, 6. O tempo está esgotado, está tudo acabado, não haverá mais tempo. Isso tudo foi pregado antes dos selos, hein? Que luz o profeta já tinha antes dos selos para falar sobre os selos também. Isso é tremendo, para nós podermos ver. Parágrafo 200 da mesma mensagem, Apocalipse capítulo 5, segunda parte. Eu sempre gosto de citar a mensagem porque você tem que saber que não é minha doutrina, é a do profeta. O último deles, quer dizer, o último desses selos, está em Apocalipse 10. Agora, o que você vê em Apocalipse 10? Você vê o anjo forte descendo. Você vê o 7º anjo recebendo o livro.
você vê João comendo o livro. Acabou. Você tem que acompanhar estes acontecimentos. O anjo descendo do céu com o livrinho aberto, o tempo acabando, o cordeiro convertendo em leão, o tempo acabando, o sétimo anjo com o livro na mão, isto é, com a revelação. Ele diz que o livro foi revelado aquele dia na montanha. Ele desceu depois para o tabernáculo Brana para pregar aquela revelação. Mas ele disse, foi aberto lá. Foi aberto lá na montanha. Deixa eu posicionar. Foi aberto lá na montanha e foi revelado lá no quartinho. Certo? Aquele livro foi aberto lá na montanha. Os selos foram abertos lá na montanha. Mas ele foi para o tabernáculo Brana para poder revelar aquilo que foi aberto. Amém. Amém. O último deles está em Apocalipse 10, o pé na terra e no mar. O tempo se esgotou, a redenção acabou. Terminou o período da redenção. Você é salvo hoje, não é pela redenção que Cristo fez. Porque aquilo, se você não vê o que Cristo está fazendo hoje, e você não está vivendo lá, você está vivendo aqui. Você tem que prestar conta do que você ouve aqui. Os judeus queriam prestar conta do que Moisés pregou. Jesus era a mensagem do dia. Eles querem achar que você tem que prestar conta da mensagem do tempo de Brana. Não, você vai prestar conta da mensagem desse tempo. Hoje, que você está ouvindo, porque nos dias de William Brana não podia ser falado o que nós estamos falando hoje. Se você crê nisso, naquele dia não podia ser falado. O que Deus disse para o irmão Brana? Não diga a ninguém. Ninguém soube. Brana não disse a ninguém. Porque não era para dizer a alguém, era para o cumprimento da palavra. Quando o sétimo anjo termina o seu ministério, então João toma o livro da mão daquele anjo, come o livro e profetiza a povos, reis, nações e línguas. Isto é o que tem acontecido e as pessoas não têm visto. Mas o livro já foi comido. O livro não está sendo revelado, ele foi revelado. O livro já foi comido. Se você estiver preocupado que ainda vai comer o livrinho, o livro já foi comido. Então não sobrou nada para você. Se você não comer agora o livro da boca de João, da esposa, do acontecimento do tempo presente, então você não estará comendo o livrinho. Porque o livrinho, o único que podia comer é João. A Bíblia diz, Apocalipse 10, 8 a 11. Não é um grupo de gente. É João. Vai ao anjo e fui. É tudo no singular. Para quem entende pelo menos um pouquinho. Eu fui na escola só 4 anos. Tirei meu diploma em 1960 e me aquietei. Mas pelo menos saber essas coisinhas básicas, a gente sabe. Singular, plural. Você ficar enrolado com isso e não saber ao ler a Bíblia. Vai ao anjo e fui. É singular. E fui. É uma pessoa só. Eu fui ao anjo e tomei, é singular, e comi, não é e comemos, e comi, é singular. Você pode tropeçar onde você quiser, mas a pedra de tropeço no dia foi Moisés, no dia foi Jesus, no dia de Pentecoste foi Pedro, nos dias do sétimo anjo foi o sétimo anjo. Nos dias da esposa é João. A pedra, aquele que tropeça e a pedra cai sobre ele e a esmaga. Qual pedra? A revelação. A pessoa não está tropeçando no homem, a pessoa está tropeçando na pedra que é revelação.
Amém. Eu gosto disto, viu? 202, Apocalipse capítulo 5, parte 2. Agora, este é o tempo em que tudo deve adorar. Agora recordem, quão apropriado. Agora não vamos perder isto agora. Ouça com atenção. Quando todos os mistérios da era da igreja estavam concluídos. Agora, quando é que todos os mistérios da era da igreja foram concluídos? Não foi para Moisés, não foi para Jesus, não foi para Pedro, não foi para os mensageiros, foi nos dias da voz do sétimo anjo. Foi concluídos os mistérios. Quando todos os mistérios do plano da redenção, os 7 selos foram abertos, imediatamente após isto, guarde isto, meus irmãos, imediatamente após isto, imediatamente após abrir os selos, olhe, é tempo para tudo que está no céu, tudo que está na terra, adore a Deus. Agora, você não tem que adorar o anjo. Você vê na Bíblia, capítulo 22 também, de Apocalipse, que João ia adorar o anjo. Aí o anjo disse, não, você não ajoelhe, não me adore. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, adore a Deus. É assim que você, só que você tem que saber que Deus tem novo nome. Adora a Deus. Você adora a Deus por revelação. Você não adora a Deus com os selos fechados, selados, mas você adora a Deus hoje com os selos abertos. Amém. Amém. Agora, tudo que está... observe o que acontece. Ouça isso, apenas ouça isso um momento. E cantava um novo cântico dizendo, digno és. Quando foi que já cantaram cântico dizendo para Deus que Ele é digno? Foi digno de abrir o livro, de revelar seus 7 selos. Irmãos, isto é um novo cântico. Não é o cântico feito pela denominação digno és de abrir o livro. Eles não sabem que o livro foi aberto. Eles cantam o que não sabem. Eles cantam o que não entendem. Eles leem, mas não entendem. Eles precisam de um Filipe na carruagem. Mas eles leem e não entendem. Eles precisam do 7º anjo na carruagem. Eles precisam de um João na carruagem. Entendes o que lês? Ele diz, como vou entender se não tem quem me explique? Então aqui agora é tempo de você saber destas coisas. E cantava um novo cântico. Quem é que canta um novo cântico aí, que Deus tem novo nome? Eles têm medo. Você não espera. Os nossos hinos não vão ser copiados. Já pensou bem? Oh, que hino! Tem que ser um hino para todo mundo, mas os nossos hinos, a adoração que temos nesse dia não é copiada. Eles não conseguem adorar a Deus em 7. Isso é uma adoração que a esposa faz nesse dia, porque é o dia que a mensagem foi dada a ela para fazer. Não foi nem dada aos Estados Unidos para fazer. Os Estados Unidos, Deus vai requerer deles. Mandei um profeta, dei o livro aberto para ele pregou no Tabernáculo Branco, Jeffersonville, e vocês não entenderam. E ele falou para vocês no domingo de manhã, na perguntas e respostas sobre os selos. Ele disse o que tem sido pregado durante esta semana, vocês não têm entendido. O que Deus vai falar para os Estados Unidos é isso outra vez. Vocês não entenderam, ouviram, mas não entenderam. Agora é o nosso tempo. Somos melhores que o povo dos Estados Unidos? Não, os Estados Unidos era melhor do que a Inglaterra? Do que a Alemanha? Não, simplesmente a mensagem veio com mais luz. O Brasil tem uma mensagem com mais luz.
É isso que se tem que entender e aceitar e adorar a Deus. Eu quero ver qual crente da mensagem, batedor de papo, pregador que pula e grita e diz: é Jesus, é Jesus, é Jesus. Pergunta para ele: você sabe o que é adorar a Deus em 7? Que Brana diz que agora a adoração de Deus é em 7. Deus é adorado em 7. Está tão claro aqui, ó. Deus é perfeito em 3, adorado em 7. A semente não herdará com a palha, 29, e nomes blasfemos, página 10. E 7 é o número de adoração de Deus. Deus é adorado em 7. Te dou um sinal eterno, parado na brecha, 138 a 155. Eu te dou um sinal eterno. Olhe para lá. Ele olhou e disse: Senhor, não vejo nada. Não vejo nada. Nem William Brana viu no seu dia, irmão. Deus teve que falar para ele. Ele disse: não vejo nada. O que Deus teve que falar para ele? Quantas letras tem seu nome? Está escrito lá: o Senhor disse para ele. Não foi nenhum anjo, o Senhor. O que está escrito é isso aí. Disse para ele: quantas letras tem no seu nome? Ele disse: 7. Esse era o sinal eterno que Deus estava dando. Quem é que está adorando a Deus como Deus disse para William Brana? Sinal eterno. Foi por isso que o irmão Brana, naquela carta ao irmão Liveio, parágrafo 28, 29, ele diz: irmão Li, você sabe o que significa Bran? Significa perfeito, perfeição. Irmão Brana, irmãos, não estava falando dele, estava falando do ministério, da revelação, da adoração a Deus. Você agora tem uma adoração perfeita. Você teve uma adoração na lei, uma adoração na graça, agora uma adoração perfeita depois que tudo foi revelado. Porque não foi revelado para Moisés, não foi revelado nem para Jesus. Jesus falou: o filho não sabe o dia e a hora. Me diga que Jesus não falou. Agora me diga que Jesus sabia. Ele falou que não. Você quer dizer que ele é mentiroso? Ele disse que o filho não sabia, nem os anjos do céu. Mateus 24, 36. Mas unicamente meu Pai, porque meu Pai, que é Espírito, ele revela quando ele está manifestado. Quando Deus, Espírito, nasceu em Belém, o seu nome é Jesus. Quando Deus, Espírito, e que Jesus diz: eu não sei o dia e a hora que isso vai acontecer, que essa manifestação do Filho do Homem, pode ver que não é rápido. Quem lê a Bíblia tem que saber disso. Você não aprende isso no seminário. Você não aprende, eles não entendem essas coisas. Isso aqui é para quem tem revelação, é para os Pedros que têm a revelação. Você lê ali e entende o que lê, porque você dá liberdade para alguém te esclarecer. Mas sabe que a Laodiceia? Sou rica e abastado, não preciso de coisa alguma. Esse é o tipo de crente que nós temos hoje. O crente que acha que tem tudo, não tem nem coragem de pedir perdão. Não tem nem coragem de confessar: pequei, não sou digno de ser chamado seu filho. É o tipo de revelação que nós temos hoje. As pessoas precisam de mais luz de Deus, entregar mais a Deus, adorar a Deus, venerar a Deus. Venerar é um só a Deus, manifestado nesse dia final, através do seu profeta William Brana, para revelar esta verdade que não sabíamos, mas que agora está patente aos nossos olhos. Amém? Eu creio que isto deve ser o suficiente para cada um de nós. Eu tenho mais coisa aqui, mas simplesmente é para bater o prego e dobrar a ponta. Parágrafo 103 do intervalo. Porém o ancião estava correto quando disse que era um leão, porque ele havia sido um cordeiro, nas eras, um intercessor nas eras, o cordeiro ensanguentado nas eras.
porém agora vem como leão. Agora quando é Apocalipse 10, vem como leão. Os dias de intercessão têm cessado. Aquele que está sujo, suje-se ainda mais. O que é justo, seja justo ainda mais. E o que é santo, seja santo ainda mais. Mas o que é sujo, o que faz? Suja ainda mais. Aqui não está dizendo que o sujo nesse dia limpa-se. Porque o sujo não tem coragem de limpar. O sujo não tem coragem de chegar à revelação. Porque a oblação de sangue que o Cordeiro saiu do trono, aquilo está fumegando. Você depende de uma revelação que o Cordeiro fez depois que ele saiu do trono. Ele converteu em leão, desceu e revelou os 7 selos ao seu profeta. 105, para me encerrar, do intervalo. Ele vem para abrir os selos e soltar todos os mistérios para o 7º anjo, cuja mensagem é revelar todos os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus estão aqui nestes 7 selos. Assim o disse ele. Agora vem o Cordeiro e muda de mediador entre Deus e os homens e se converte num leão. E quando chega a ser um leão, toma o livro que contém os seus direitos. Isso foi o tempo que o anjo forte tomou o livro que continha os seus direitos, que foi perdido por Adão. Agora foi restaurado por Cristo. E o anjo forte tomou o livro e passou para o 7º anjo. Apocalipse 10, 7. E logo, Apocalipse 10, 7 cumpriu, revelou os mistérios. Aquilo foi, João teve uma ordem, vai e toma o livro da mão do que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo. Ele foi e tomou aquele livro. Então agora, e come esse livro. Toma e come. E depois que você comer, profetiza a povos, reis, nações e línguas. Isto é, profetiza ao povo gentil. É a mensagem final para o gentil. Aquilo que o 7º anjo não podia falar para nós. Vocês vão adorar ao Criador no 7. Aí depois ele veio dando o que era o 7. HM faz parte do 7. Faz parte do nome de Deus. Então isso é do novo nome. Mas Branham não podia falar isso. Ele podia revelar. E quando aquela revelação fosse comida, então aquilo era entregue ao público. Amém. Pai, te damos graças por esta hora de adoração, por esta hora da revelação dos selos, que nós te adoramos com 7. Nos 7 selos revelados, 7 trovões revelados, 7 letras do seu novo nome, BRANHAM, estamos te adorando no 7, não no 6, que não sabe a revelação, mas no 7, que já foi revelado, selos, trovões, novo nome, tudo está revelado para um eleito, e nós estamos aqui para te adorar nesta revelação, baseado nesta revelação, rendido a esta revelação. Estamos aqui te adorando porque tu és o grande Deus e nós te veneramos, nós te amamos, nós te rendemos culto com um novo nome. Aquilo que o Senhor diz é um sinal eterno. Bran, foi o Senhor quem falou para o seu profeta. Nós só cremos nisto, Pai. É hora de adoração, mas é hora desta adoração. Não a adoração de Moisés, não a adoração dos 5 da graça, mas a adoração agora dos 7. E cantava um novo cântico. Este é o cântico que você canta. Você nunca ouviu nem Moisés cantar, mas a Bíblia diz que sim. É um novo cântico, adorando a Deus, porque Moisés no seu dia era manifestação de Deus, era Deus para o povo, e Brana em seu dia foi Deus para o povo,
Jesus em seu dia foi Deus. Foi Deus o Todo-Poderoso que se fez carne, morreu no corpo para sangrar e apagar nossos pecados e nos resgatar, comprar de novo, redimir-nos. Hoje estamos redimidos pelo seu novo nome, na última era, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Querido irmão, Deus veio aparecer na luz do entardecer, no monte pôr do sol. Se você crê no que o profeta falou, o Cordeiro abriu o livro e se apresentou, com o pé sobre a terra, o outro no mar, abriu 7 selos e veio revelar, com o pé sobre a terra, o outro no mar, abriu 7 selos e veio revelar. Querido irmão, o Cordeiro com livro na mão deixa o trono e converte em leão, vem seus filhos reclamar. Ouça agora a voz magistral: filho, eu estou aqui, sou o Rei Celestial, com o pé sobre a terra, o outro no mar, abriu 7 selos e veio revelar, com o pé sobre a terra, o outro no mar, abriu 7 selos e veio revelar. Em algum tempo, inventaram um hino desse jeito. Eles deveriam perceber que o povo, os autores desses hinos, são as pessoas mais simples. O irmão José da Silva, que inventa esses hinos, é autor dos 200 hinos, gente simples. Como sabe fazer essas coisas? Se não fosse o tempo, por que canta assim? É porque é tempo. Então isso não é repetido no meio deles. Eles não têm coragem de cantar isso não. Porque para eles aquilo não cumpriu, não aconteceu, não foi revelado. Mas tudo foi revelado para nós nos dias do 7º anjo. Amém. Não precisamos de milhares de pessoas, nós precisamos de crentes verdadeiros, de gente que diz eu creio e se põe ao lado dessa mensagem. E mais uma vez, eu quero te falar, quem se põe ao meu lado, se põe num terrível lugar. Foi assim que diz o profeta, e eu tenho que falar a mesma coisa. E quem põe ao lado do pastor Mendes, se põe num terrível lugar. E aí vai, pastor Josué, pastor Gedielson, pastor Ivair, pastor Orlando em Belo Horizonte, pastor Sinival
em Mogi das Cruzes, e o pastor Zé Julião, lá em Jaíba, Minas Gerais. Esqueci de alguém? Pastor João Bispo. Ei, pastor João Bispo. Pastor João Bispo ali também, no Rio Grande do Sul. E nós temos mais aqui no Araxá, pastor Sebastião, em Araxá, Minas Gerais. Ele esteve conosco este fim de ano, e eu creio que ele é bem revelado, ele vai até o fim. Vamos assim, né? Nós tivemos muitos que começaram e não foram até o fim. A gente diz, eu vou. Aí chega na hora, eu não vou. Então a gente tem que ser de palavra, né? Eu vou é pela palavra, mas vai vir problema, eu vou. É o casamento, é até que a morte separa, mas tem dificuldade, mas eu vou permanecer casado. Não tem pão para comer, mas tem fubá, vou permanecer, certo? Um ovinho instalado, dá para o irmão Celcinho ali, que ele não gosta nem de ver. Eu nunca vi pobre não gostar de ovo instalado. É engraçado. É como eu nunca vi pobre não gostar de macarrão. Então tem esses. Mas gostar de carne todo pobre gosta. Isso é uma bênção, né? Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado, cada um de vocês que tem permanecido nessa palavra. Deus ajude a cada um que o fraco se torne forte. Daqui para frente, você está fraco, tem problema? Resolve o problema. Ou vai com problema e tudo. A gente vai para frente com problema e tudo. A gente crê na palavra. Você vai encontrar fraqueza em mim, fraqueza na minha família, eu vou encontrar fraqueza em vocês. Mas isso não me escandaliza. E não deve escandalizar vocês. Eu quero ver vocês todos aqui na mesma fé, no mesmo Senhor, no mesmo batismo, defendendo a mesma adoração em 7. Amém.